Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntinhos mais uma semaninha e hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez não é tão confortável como nós gostaríamos, como eu gostaria que fosse, mas é um tema muito importante, é um tema que nós como cristãos nós temos que falar, nós temos que trazer para a mesa, que é sobre o que tem nos escravizado nesses últimos tempos. E você pode dizer assim, Kézia, eu sou livre, né? Eu conheci Jesus, eu conheci Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, então hoje eu sou livre. É verdade, quando nós verdadeiramente vivemos o novo nascimento em Cristo, nós somos chamados e nós fomos chamados para nós sermos livres nele. Mesmo depois desse novo nascimento, muitas vezes nós nos deparamos com coisas que nos escravizam, coisas que nos impedem de fluir naquilo que Deus nos chamou para fazer, coisas que nos impedem, pensamentos, distrações que nos impedem de viver realmente em plenitude naquilo que eu fui chamada para fazer e naquilo que você foi chamada para fazer. Isso não tem outro nome a não ser escravidão. Nós somos muitas vezes escravizados por distrações, por pensamentos, por baixa autoestima, por traumas, e nós nos escondemos atrás disso e nós achamos que isso são desculpas para nós não cumprirmos o ID, para nós não cumprirmos o chamado. E quantas vezes, e eu falo isso por experiência própria, muitas vezes na minha mente, quando eu não consigo ir avante, quando eu não consigo fazer algo que eu sei que Deus me chamou para fazer, que Deus me impulsiona para fazer, e eu falo, Deus, por causa disso e disso e disso, porque eu vivi isso, porque na minha infância aconteceu isso, eu não tô conseguindo avançar, eu não tô conseguindo ir avante. Mas o Espírito Santo, ele tem ministrado muito forte no meu coração, Kézia, eu quero que você seja livre, você já nasceu de novo, e a partir do momento que você nasce de novo, você é livre em mim, por isso seja livre, quebre todas as cadeias de escravidão, tudo que te escraviza, tudo que te impede de fazer a minha vontade, eu quero que você se liberte disso. E hoje eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, para nós balizarmos essa palavra, no capítulo 8, no versículo 19, que diz assim: Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Talvez hoje você pode olhar para mim e você pode olhar para essa palavra e dizer assim, eu acho que não há nada que me escravize. Eu acho que até hoje eu não consigo encontrar nada que me impede realmente de fluir naquilo que Deus tem para mim. Eu simplesmente ainda acho que não é o tempo, que não é o momento. Eu acho que eu ainda não estou preparada. Eu acho que eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais. Isso é verdade, isso é verdade. Nós temos que passar por um processo de aprendizado, de andar com Jesus, de conhecer a verdade dele através da palavra, de aprender a discernir a sua voz, a ouvir a sua voz. Mas mesmo assim, mesmo quando você caminha nesse caminho de aprendizado, mesmo quando você já leu a Bíblia, quando você conhece a verdade, há muitas coisas ainda na nossa mente que nos escraviza, que nos impede de fluir. E uma das coisas, das principais coisas que acontece, você pode dizer que eu não tenho traumas, eu não vivi, não há coisas na minha mente que tem me impedido, mas quantas vezes nas nossas atitudes, em servir o reino, em caminhar com Cristo, nós somos imaturos. E talvez isso para você não tá fazendo sentido, talvez você vai olhar assim e dizer, Kézia, como assim? O que tem a ver escravidão com imaturidade? Muitas vezes nós somos escravos daquela velha criança. Nós somos escravos daquela infantilidade, nós não conseguimos amadurecer, nós nos tornamos escravos daquela criança que nasceu em Cristo novamente, que começou a beber o leitinho, e Deus quer que nós passemos a comer uma comida mais sólida, como Paulo fala, um dia eu fui criança, eu fazia coisas de criança, mas agora eu sou adulto, então eu tenho que fazer coisas de adulto. Mas nós, quando conhecemos Jesus e nós nascemos de novo, assim como um bebê, na vida física, ele nasce, ele é um bebê, e a mãe alimenta com aquilo que ela pode comer. Só que quantas vezes Deus quer mudar o nosso alimento, Deus quer nos dar algo mais sólido, Deus nos quer como filhos que Ele pode usar para o serviço dele. A criança, ela não pode nos servir como um adulto pode. E o Senhor, Ele olha para nós muitas vezes e pensa assim, nossa, já tem tantos anos que você caminha comigo, você já me conhece há tantos anos, mas você ainda não quer sair da escravidão de ser uma criança. Você não quer sair do mimo, você não quer sair do meu colinho, você só quer ficar no meu colo, você não quer viver aquilo, você não quer me servir. E para você me servir, você vai ter que sair da escravidão
escravidão de ser uma criança. Você vai ter que se tornar um adulto. Mas ser criança é muito confortável. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre sonhei, né, em chegar na minha vida adulta. A Maria, ela fala muitas vezes isso: um dia eu vou ser adulta, eu quero muito ser adulta. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós entendemos que era muito bom ser criança. E muitas vezes, quando nós estamos na nossa caminhada com Cristo, nós estamos vivendo, né, com Cristo, conhecendo a Jesus cada dia mais, e nós já como adultos entendemos que quando nós nos tornarmos adultos, algumas responsabilidades virão, algumas coisas irão mudar. Nós teremos que servir com mais responsabilidade, né? Hoje eu peço para Maria: filha, traz um prato para a mamãe, filha, traz um copo. E quando ela traz, eu falo: filha, que bom, maravilha, muito obrigada por estar ajudando a mamãe e tudo. Mas com certeza, quando ela se tornar adulta, não é que eu não vou agradecer, mas já muda a responsabilidade, o peso já é diferente, já se torna uma obrigação. E nós, como adultos, sabendo disso, muitas vezes nós não queremos amadurecer em Cristo. Nós não queremos nos tornar responsáveis daquilo que Deus tem para nós. E aqui a palavra do Senhor fala assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Porque o filho, quando ele é criança, nós os protegemos, nós os guardamos, né? Ele não fica muito exposto, nós tentamos proteger dos perigos, né? Das dificuldades, das responsabilidades. Mas quando aqui a palavra do Senhor, Paulo fala a Romanos, ele fala assim: a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda. A criação aguarda com grande expectativa quando nós, como filhos, deixaremos de ser crianças e nos tornaremos adultos. Deixaremos de ser escravizados com a mentalidade infantil, dependente muitas vezes espiritualmente de alguém para alcançar o favor de Deus, dependente muitas vezes de alguém, de uma oração, de uma palavra, dependente muitas vezes de alguém, de ter um relacionamento com Deus. Nós muitas vezes dizemos que nós não adoramos imagens, que nós não colocamos, né, um intercessor, mas quantas vezes nós estamos vivendo por certas situações, o Senhor como pai olha do céu e diz assim: você já é uma adulta, deixa essa vida infantil, eu quero que você amadureça, deixa de ser escravizado por pensamentos infantis e venha arcar com as suas responsabilidades, venha servir com responsabilidades. Mas nós, os nossos pensamentos, achamos: não, eu ainda sou muito criança, eu sou muito pequena, eu acho que eu vou pedir o pastor, eu acho que eu vou pedir um líder. Não estou dizendo que nós não temos que buscar por ajuda e pedir intercessão, mas quando Jesus veio à terra, ele veio para que todo esse impedimento de livre acesso fosse quebrado e que hoje eu e você tivéssemos acesso diretamente íntimo com Deus. Mas nós queremos ser crianças, nós nos sentimos confortáveis em ser crianças, nós não queremos amadurecer e nós somos escravizados por isso. Hoje eu queria deixar essa palavra para você. Se você em determinadas áreas da sua vida, você sabe que você ainda não quer e inconscientemente você tem sido escravizado por aquele sentimento de continuar sendo uma criança, de não amadurecer em Cristo, eu quero que você peça a Deus discernimento para que Ele te venha revelar em que áreas você não está conseguindo ser livre, em que áreas, traumas do passado, coisas que aconteceram na sua infância têm impedido de você fluir naquilo que Deus tem para você. O diabo, ele quer nos escravizar, mas quando nós nascemos de novo, quando nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós somos livres nele e nós podemos viver uma vida de liberdade, fluindo naquilo que Ele me chamou para fazer e naquilo que Ele te chamou para fazer. Seja livre. Diga assim com toda a autoridade na sua vida: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não serei mais escravo do medo, eu não serei mais escravo dos meus traumas, eu não serei mais escravo de vozes que dizem que eu não sou capaz, eu não serei mais escravo, eu sou livre em Cristo Jesus. Que você possa ser revelado para a criação, revelado como um filho de Deus. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E que nós possamos todos os dias buscar ser esses filhos que busquem ser revelados à criação, para que através das nossas vidas outras pessoas venham conhecer Jesus, outras pessoas venham ansiar por aquilo que eu tenho e por aquilo que você tem. Que Deus venha ministrar essa palavra do seu coração, que essa palavra seja uma palavra que te confronte diariamente e que, se você perceber atitudes infantis no reino de Deus, na sua igreja, nas suas atitudes como esposa, nas suas atitudes como mãe, nas suas atitudes como filha, que você venha analisar e dizer assim: eu não sou mais uma criança, eu amadureci, eu sou adulta e hoje eu não serei mais escravizado por aquele espírito que me impede de amadurecer em Cristo. Que Deus venha falar profundamente no seu coração. E nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau!